Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso avançado de questões objetivas de AFO, Orçamento Público, Direito Financeiro. Na aula de hoje a gente vai trazer várias questões sobre despesa pública, tanto da classificação quanto dos estágios. Vamos lá. Então, nosso curso, 14 aulas, meta, bater 7 horas de vídeos e 250 questões simuladas e inéditas. Vamos lá. Então, questões 1 a 6. Considere a classificação da despesa a seguir na LOA federal e julgue os itens subsequentes. Classificação da despesa na LOA. Então, vê essa classificação aqui, ó. Bonitinha. E aí, o que é que a questão vai perguntar? Ela vai perguntar em cima do que está aí. Vamos analisar um a um. Então, como é que está aqui? Pela estrutura apresentada, é correto inferir que serão aplicados recursos do Tesouro Nacional na modalidade direta. Vamos ver se é de recurso do Tesouro Nacional. Como é que eu sei que é do Tesouro? Porque é isso aqui, ó. Esse código aqui é a classificação por fonte. Quando na classificação por fonte eu uso o código 1, eu posso usar o código 1, 2, 3 ou 6. Quando eu uso o código 1, quer dizer que é do Tesouro. Quando eu uso o código 2, é que é de outras fontes. Mas tanto o código 1 quanto o código 2 são desse exercício. Quando eu uso o código 3 e 6 é porque são de exercícios anteriores, sendo que o código 3 é do Tesouro e o código 6 de outras fontes. Então essa parte aqui, primeira parte, está certa. Agora, por que ele está falando modalidade direta? Porque eu estou usando isso aqui, ó, modalidade de aplicação. Então toda vez que eu começo, a modalidade de aplicação são 2 dígitos. Toda vez que eu começo usando o número 9 na dezena, ou seja, 90, 91, 93, 94, 95, 96... é porque eu estou usando a modalidade de aplicação direta, certo? O que poderia ser cobrado em prova? Ah, e se for transferências? E se for delegação? Se for delegação, ao invés de começar com 9, delegação vai terminar com 2. Então, 22, 32, 42, 72 são delegações feitas à União, Estados, municípios ou consórcios públicos. Fechou? O que sobrou, o que não começa com 9, o que não termina com 2, é porque é transferência. Beleza? Lembrando que não existe o número 92 para complicar a nossa vida. Não tem. Então, a questão está certa. A dotação orçamentária pode referir-se a material de consumo ou ao pagamento de férias. Falso. Por que isso aqui está falso? Porque na hora que eu jogo aqui grupo natureza da despesa 1, o grupo natureza da despesa 1 é pessoal. Então, despesa com pessoal, você só pode dizer se é pessoal civil ou militar, inativos ou pensionistas. Mas não dá para colocar, não dá para dizer que é material de consumo. Por quê? Porque você está usando o grupo natureza da despesa 1. Então a questão 2 está errada. Vamos para a questão 3. A despesa não pode ser objeto de limitação de empenho nem de movimentação financeira. Verdadeiro. Como é que eu chego nessa conclusão? Pelo seguinte, ó. Primeiro que eu estou trabalhando com despesa com pessoal. Despesa com pessoal é uma obrigação constitucional e legal. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu estou usando o código 1 aqui, ó. No último nível, que é o resultado primário. Resultado primário. Aí no resultado primário, se você usar o código 0 é porque é despesa financeira. Se você usar o código 1 é porque é despesa primária obrigatória. Se você usar o código 2, 3, 4 ou 5, é porque são despesas primárias discricionárias. Beleza, pessoal? Então, quando eu uso o código 1, eu reforço a ideia de que eu não posso limitar aquela despesa. Então aqui está certo. A dotação orçamentária refere-se ao órgão do Poder Executivo na esfera fiscal. Será que a esfera fiscal? Será que a esfera fiscal? É esfera fiscal porque eu estou usando 10. Então, se é do orçamento fiscal é 10. Se é do orçamento da Seguridade Social é 20. Se é do orçamento de investimento é 30. Certo? O que mais? Será que é órgão do Poder Executivo? Olha o que eu vou te falar agora. Onde é que está isso aqui? 29. 29 mil é Defensoria Pública da União. Certo? Então seria isso. Aí você ainda tem o 34 mil, que é Judiciário, e 59 mil, desculpa, Judiciário não, que é Ministério Público da União, e os 59 mil, que é Conselho Nacional do Ministério Público. Seria isso aí. Aí como é que eu acerto se fosse do Executivo ou do Judiciário? Se for do 01 até o 09, dezena. Lembrando, aqui eu estou falando do 29, tá? Ó, 29. Se for do 01 até o 09, é do Legislativo. Se for do 10 até o 19,
é do Judiciário. Do 20 em diante é do Executivo, com exceção do 29 mil, que é a Defensoria Pública da União, do 34 mil e do 59 mil, que é do Ministério Público. Então, por isso que a questão está errada, por causa dessa parte aqui. Ó. O resto está certo. Trata-se de gasto do tipo operação especial. Vamos lá. Como é que eu identifico isso? Eu vou aqui na classificação programática. Ó. Essa é a classificação programática. Na classificação programática, o segundo nível é a ação. Quando a ação começa com o número par, 2, 4, 6 ou 8, é porque se trata de uma atividade. Então, por que a questão aqui está errada? Trata-se de uma atividade. 6. Ele está falando que o recurso é vinculado. Eu vou aqui na classificação por fonte. Se eu usar o código 00, que é esse cara aqui, é porque o recurso é ordinário. Beleza? Então aqui também está errado. Vamos avançar. Considere a classificação da despesa com base no MCASP 7ª edição e com base na Lei 4.320. Despesas com adaptação de bens imóveis são contabilizadas como obras. Falso. São contabilizadas como custeio ou, depende do ponto de vista, né, outras despesas correntes. Custeio é a classificação da despesa que está na Lei 4.320. E outras despesas correntes é a classificação que está no MTO, Manual Técnico do Orçamento, e MCASP, parte 1. Você tem que saber as duas na prova. Tem que saber a classificação da Lei 4.320 e a classificação por categoria econômica, de acordo com a MCASP, 7ª edição. Então, você tem que saber a classificação por categoria econômica da Lei 4.320 e do MCASP. E elas não coincidem 100%. Tem divergências. Por exemplo, despesas correntes, de acordo com a Lei 4.320, são quem? Custeio, transferências correntes. Despesas de capital, de acordo com a Lei 4.320, investimento, inversões financeiras e transferências de capital. Agora vamos para MCASP, 7ª edição. Quais são as despesas correntes de acordo com o MCASP e MTO, última edição? São pessoal, juros e outras despesas correntes. 3 tipos. Quais são as despesas de capital de acordo com o MTO, MCASP, 7ª e última edição? Seriam investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Beleza, pessoal? Próximo. Então aqui está errado. 8. Concessão de empréstimo é despesa de capital e investimento. Falso. Concessão de empréstimo é inversão financeira. Então aqui está errado. 9. Pela Lei 4.320, aumento de capital social em empresas comerciais ou financeiras é contabilizado como inversões financeiras. Verdadeiro. Pela Lei 4.320, são transferências correntes, despesas com juros e inativos. Verdadeiro. Isso é uma pegadinha mesmo. Próxima. Doação de bens imóveis a terceiros é contabilizado como despesa de capital. Falso. Para alguma coisa ser despesa, mais cedo ou mais tarde tem que sair dinheiro. Ou seja, para algo ser considerado tanto despesa orçamentária quanto extra-orçamentária, vai ensejar a saída de recurso financeiro. 12. De acordo com a legislação vigente, se um Estado quiser, ele pode alterar a denominação da função saúde para serviços públicos de saúde. Falso. O que é que está por trás dessa questão? Está por trás do seguinte: a classificação funcional ela foi criada em 1999. Função. 1999. Foi criada pela Portaria 42 do Ministério do Orçamento e Gestão. Essa portaria, presta atenção, essa portaria ela é obrigatória e ela deve ser seguida por todos os entes da federação. Não pode mudar nada. Certo? Então não pode mudar código, não pode mudar números e não pode mudar nome. É o que está por trás dessa questão aqui. 13. Admite-se a matricialidade entre funções e subfunções. Verdadeiro. Ou seja, dentro da função saúde, eu posso ter subfunções da função assistência social. Eu posso ter subfunções da função educação. Próximo. No âmbito federal, a reserva de contingência equivale à unidade orçamentária. Verdadeiro é o código 90.000. A classificação institucional ela é composta por órgão e unidade orçamentária. A reserva de contingência, apesar de não ter estrutura administrativa, ela é considerada um órgão superior, um órgão orçamentário. 15.
No âmbito federal, o plano orçamentário integra a classificação oficial quanto à natureza da despesa e é de caráter obrigatório. Falso. O plano orçamentário, o que é? O plano orçamentário é uma informação gerencial. Ele está vinculado à ação, presta atenção, vou até voltar nesse material aqui, ó, na primeira questão. Eu vou apagar isso aqui, ó, para me ajudar. Isso aqui, pessoal, é a classificação programática. Como é que eu sei disso? Rapidamente. Isso aqui é a classificação por esfera orçamentária. Isso aqui é a classificação institucional. Isso aqui é a classificação funcional. Isso aqui é a classificação programática. Isso aqui é a IDOC, Identificador de Operação de Crédito. Isso aqui é o IDUSO. Isso aqui é a fonte. Isso aqui é a classificação quanto à natureza. Isso aqui é a identificação quanto ao resultado primário. Vamos falar agora, só básico, né? Agora vamos lá. Vamos falar agora sobre a classificação programática. A classificação programática está aqui, ó. Dentro da classificação programática, presta atenção, dentro da classificação programática você tem um programa, tem ação e tem um subtítulo. Aí o que é que acontece? Isso aqui está na LOA, isso aqui vai publicado no Diário Oficial da União, essa classificação todinha. Agora o que é que acontece? Você tem aqui ações. Dentro do sistema, presta atenção, dentro do sistema CIAF, dentro do sistema CIOP, foi criado uma informação gerencial, um campo chamado plano orçamentário. O plano orçamentário ele tem duas finalidades, várias finalidades, mas as principais, a principal, ele visa dar maior flexibilidade ao gestor. Por quê? Porque ele evita que você crie novas ações orçamentárias. Então, por exemplo, se você tinha uma ação orçamentária administrativa, mas você quer separar, essa ação é administrativa para todo órgão, mas o órgão tem repartição, tem representação em todos os estados do Brasil, ao invés de você ter que criar novas ações orçamentárias, você usa o plano orçamentário. Então, nesse caso, você teria uma ação orçamentária, mas essa ação orçamentária teria 27 planos orçamentários, porque cada plano orçamentário seria uma unidade da federação. Com isso, você deixa de criar 27 ações orçamentárias, você fica só com uma ação orçamentária e você consegue controlar a execução do orçamento dentro da LOA, só que dentro do sistema CIAF ou dentro do sistema CIOP, beleza? E por que a questão ali estava errada? Pelo seguinte, ó, porque o plano orçamentário ele não faz parte da classificação oficial quanto à natureza e ele não é de caráter obrigatório. Nem toda ação orçamentária, preste atenção, nem toda ação orçamentária precisa de plano orçamentário. Vai ser facultativo, vai depender da situação. Então, por isso que a questão está errada. Admite-se ações padronizadas apenas no âmbito da União. Já está errado aqui. Mas não no âmbito apenas do mesmo órgão. Falso. Então, você tem 3 tipos de ações... Está tudo errado. Você tem 3 tipos de ações padronizadas. Você tem ações padronizadas no âmbito de uma unidade orçamentária, certo? Você tem ações padronizadas no âmbito do mesmo órgão, que é o mesmo ministério, e você tem ações padronizadas na União. Exemplo de ação padronizada na União, ação relacionada ao pagamento da folha de pessoal. Exemplo de uma ação padronizada no mesmo ministério, entre ministérios, ou seja, no âmbito de ministérios, ou seja, tem um ministério e tem outro, que é a ação setorial, certo? Então, repetindo, você tem a ação setorial que você está dentro do mesmo órgão, dentro do mesmo ministério, não é a mesma unidade orçamentária. É mais de unidade orçamentária e ministério diferente. Eu acabei explicando um pouquinho errado, então vamos repetir. Ações padronizadas setoriais, multissetoriais no âmbito da União. No âmbito da União, é padronizado para toda a União. Exemplo, pagamento da folha. Multissetorial, envolve mais de um ministério diferente. Exemplo de uma ação multissetorial, ProJovem, é executado na presidência e executado no Ministério do Trabalho e Emprego. E ações setoriais, são ações que estão dentro do mesmo ministério, mas são executadas por mais de uma unidade orçamentária diferente. Seria isso daí. Beleza? Próximo. Julga os itens a seguir sobre os estágios da despesa. A licitação ocorre na 3ª etapa da LOA. Perfeito. Execução orçamentária e financeira. Mas faz parte da etapa de planejamento da despesa. Verdadeiro. A provisão antecede o empenho, enquanto o subrepasse antecede o pagamento. Verdadeiro. Sabe por quê? A provisão é a movimentação de crédito. Você precisa de crédito antes de empenhar. E o subrepasse é a movimentação de recursos financeiros. Você precisa de recurso financeiro antes de pagar. Por isso que aqui está certo.
Quando se tem entrega por lotes definidos em contratos com valores sem variação, recomenda-se o empenho ordinário. Falso. Recomenda-se o empenho global. Se você vai ter entregas por lotes, é global. Para fretes e diárias, recomenda-se o empenho por estimativa. Aqui está verdadeiro. Próxima. Se o valor da nota fiscal de empenho por estimativa for maior que o inicialmente empenhado, recomenda-se o cancelamento e emissão de novo empenho. Falso. Recomenda-se o reforço do empenho. É diferente do empenho por estimativa e do empenho global. Se tiver alguma coisa errada no empenho ordinário, desculpa, não é empenho por estimativa, é diferente do empenho ordinário e do empenho global. No empenho ordinário e no empenho global, se tiver um erro, você vai ter que emitir um novo empenho. Você vai ter que cancelar e fazer um novo empenho. Mas no empenho por estimativa, como você já sabe que vai ter uma variação, o sistema permite que você reforce ou faça o cancelamento parcial do empenho, anulação parcial do empenho. Beleza? 22. Admite-se em casos excepcionais que a liquidação anteceda ao empenho, assim como admite-se a realização de empenho sem emissão da nota de empenho. Essa última parte aqui está certa. Ó. Isso aqui é verdadeiro. O problema dessa questão é aqui, ó. Liquidação não antecede o empenho. Primeiro você empenha, depois você liquida, depois você paga. Ah, mas eu já ouvi falar de pagamento antecipado. Mesmo no pagamento antecipado, você empenha, liquida e paga nessa sequência. Só que a liquidação não vai ser com base na entrega do produto, vai ser com base numa garantia. Por exemplo, eu vou um exemplo prático. Você vai fazer o pagamento antecipado de um evento cultural. O artista quer receber antes. Mas você vai liquidar com base em quê? Você vai liquidar com base numa garantia que se aquele artista não vier para o show, ele vai pagar uma multa. Certo? Mesmo ele já tendo recebido o dinheiro. Certo? Ele vai se comprometer a devolver o dinheiro e vai pagar uma multa. Então, mesmo nos pagamentos antecipados, no sistema, você empenha, você liquida e você paga. Só que nesses casos de pagamento antecipado, você não liquida com base no produto que foi entregue. Você liquida com base em alguma garantia ou com base em algum compromisso que alguém assumiu que vai entregar aquele produto a posteriori. Beleza? Então, por isso que a 22 está errada. 23. A disponibilidade orçamentária é reduzida quando do empenho. Verdadeiro. Mesmo que o material ainda não tenha sido entregue. Verdadeiro. Não se entrega material quando do empenho. E para fechar, no pré-empenho se identifica o valor a ser comprometido. Verdadeiro. E o nome do credor. Falso. O nome do credor, pessoal, no pré-empenho, preste atenção. O nome do credor no pré-empenho, você só vai identificar quando... Você só vai identificar o nome do credor no empenho. No pré-empenho, você vai identificar o número do processo, ou seja, esse pré-empenho se refere a qual processo? Porque, convenhamos, você só vai saber quem vai ser selecionado na licitação após a licitação, certo? Você só vai empenhar quando você já tiver escolhido o vencedor do contrato. Então você não empenha antes de saber quem ganhou o contrato. Por isso que no pré-empenho você não identifica o nome do credor, apenas o nome do processo. Agora, o que é o pré-empenho? O pré-empenho é algo que ocorre antes do início da licitação, que é para garantir que quando chegar no final da licitação, o seu crédito não vai estar bloqueado, que o seu crédito ainda existe. Certo? Por isso que a questão 24 está errada, porque você identifica o processo. Certo? Aqui também não é empenho, só para dizer o seguinte, o nome do fornecedor, nome do credor, é no empenho. Fechou? Na atual sistemática adotada na Administração Pública Federal no CEAF, não se consegue empenhar se não houver crédito disponível. É verdadeiro. Ah, eu quero empenhar. Se não tiver crédito disponível na tela do CEAF, você não consegue empenhar. Então isso aqui está verdadeiro. Beleza, pessoal? Pessoal, com isso a gente termina mais uma bateria de questões. Fiquem com Deus e até a próxima.